Pronto, aqui a gente vai só relembrar um pouco de alguns conceitos e depois a gente foca mais no assunto da aula. A patogenia é o estudo das causas das doenças e do mecanismo patogênico, que eles atuam sobre o organismo para provocar essas doenças, beleza? Essas etiopatogenias podem ser de vários tipos, tipo físico, químico, biológico e térmico. As alterações periapicais. Primeiro de tudo, a gente tem que saber cada componente do dente, né? Para a gente identificar onde que está anormal, onde que está tendo uma doença. Temos a região da coroa, região do colo, região da raiz. Quando a gente fala terço, quer dizer o quê? Que a gente está dividindo certa região em três partes. Temos o terço médio, o terço cervical e o terço apical. Aqui temos o terço da coroa, temos o terço do colo, beleza? Na região da raiz, a gente vai ver o quê? Vamos ver a região de cemento, que é uma camada protetora da região radicular, porque lembra que não tem o esmalte na região da raiz. Temos o espaço do ligamento periodontal e temos o osso alveolar. Temos o forame apical, que vai passar os nutrientes, o sangue, o tecido vascular e nervoso. Temos a polpa, a região de gengiva. Agora vamos separar. Aqui temos o dente e aqui temos o periodonto. O periodonto é o quê? Gengiva, osso alveolar, espaço do ligamento, né? A gengiva é o periodonto de proteção. E o de sustentação são os ligamentos, o osso alveolar. Beleza? Para as alterações de regiões periapicais, a gente vai estudar os granulomas periapical, que está escrito errado, a perissementite, o cisto periapical e o abscesso periapical. A perissementite. A perissementite apical caracteriza-se como uma inflamação de tecido. Ela pode ser localizada em toda a região onde tem o cemento. Só que vamos focar mais na questão do ápice radicular. Essa inflamação, ela de forma... O que ela vai fazer? Ela pode acometer algumas regiões como o ápice radicular. Primeiramente, é uma inflamação aguda que pode se cronificar. Ela pode se estender até o osso e suporte adjacente. Você está gravando aqui? Está gravando? Alguém mandou mensagem? Pronto. Tranquilo aqui. E a perissementite, para ela ocorrer, ela precisa do quê? Precisa ter o dente vital, inicialmente, né? Sem necrose pulpar. E vai acontecer o quê? Vai acontecer na região do ligamento periodontal, onde ele vai se apresentar inflamado e o paciente vai se queixar de sensação de dente crescido. A característica clínica, principalmente, é a dor à percussão. A percussão, você já deve saber, que é o movimento que a gente faz, vertical, com o cabo do espelho, que a gente faz no dente. E se o paciente estiver sentindo dor no ligamento, ele vai relatar. Essa dor, geralmente, é uma característica aguda da inflamação, não crônica. E agora a repercussão radiográfica. A perissementite, como o nome já diz, é a inflamação do cemento e do espaço periodontal. A manifestação dela, aqui a gente está vendo uma radiografia normal, não tem nenhuma manifestação. A gente vê essa região aqui, ó. Esse espaço radiolúcido é o espaço do cemento, do ligamento periodontal. Essa parte radiopaca aqui, da raiz, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma parte bem radiopacazinha clara, é o cemento. Que o cemento é um tecido mineralizado, só que bem menos do que o esmalte. E a região radiolúcida é o espaço ligamentar. Quando se tem uma inflamação, acaba tendo espessamento dessa região, entendeu? Esse tecido, como acontece a inflamação vai acabar destruindo esse tecido que tem nessa região.
E a manifestação disso é o espessamento dessa região. Aqui a gente pode visualizar que tem um espaço bem maior do que antigamente, nessas regiões aqui, radicular. Aqui estamos vendo aqui envolvimento apical e também do pericemento. A gente vê um espaço bem maior do que o normal. O tratamento é a remoção do fator causal e o prognóstico bom dele é quanto mais cedo ser realizado o tratamento. Porque, como eu já disse, tem uma destruição tecidual dessa região. Então, se não for cuidado bem cedo, pode se agravar de um jeito que não possa se recuperar mais. Eu estava falando que a pericementite tem um caráter mais de dente vital, só que pode acontecer quando o dente já está se necrosando, no processo de necrose pulpar. Lembra que quando chega na região radicular, a gente pode ver que essa doença aqui, tipo um granuloma, um cisto, pode ocasionar uma pericementite também dessa região, destruindo esse tecido aqui adjacente. Bom, o cisto periapical. O cisto periapical é uma cavidade patológica, como vocês já viram na patologia bucal, que ela é revestida por um epitélio contendo geralmente material líquido ou semissólido no seu interior e que cresce por diferença de pressão osmótica. O cisto periapical ele é de caráter inflamatório. O que isso quer dizer? Que ele advém de uma inflamação, que essa inflamação é ocasionada pela doença cária, a progressão dela, e vai acometer essa região do ápice radicular e vai ter as suas manifestações clínicas e radiográficas. Como aqui estamos falando de radiologia, então vou focar só na radiologia, que radiograficamente ele apresenta como uma imagem radiolúcida circunscrita de limites bem definidos e corticalizados, sendo de forma unilocular. Locular quer dizer uma forma, quer dizer o quê? Que ele é só um nódulo, entendeu? Só que a gente não fala nodular na radiografia, a gente fala loculações. Se tem mais de um nódulo, tem mais de uma loculação. Então ele é multilocular, se for mais. Se ele for só um, então ele é unilocular, beleza? E o cisto, a principal característica dele, quando a gente vê na radiografia, é que ele geralmente está em volta por um halo radiopaco. O halo radiopaco quer dizer o quê? Como ele tem uma cavidade revestida por um epitélio, esse epitélio ele pode mostrar onde é que está corticalizada essa região, que não está tendo mais reabsorção óssea. Então, ela pode formar um halo, esse halo radiopaco, que advém da cápsula cística. Aqui a gente vê um cisto periapical bem avançado. O cisto periapical, a característica dele é que ele é pequeno. Sim, mas se ele não for cuidado, ao longo dos anos ele pode crescer. O que acontece? O cisto periapical e o granuloma são uma inflamação crônica da extensão da doença cária, entendeu? Então, a sua progressão é mais lenta do que um abscesso. Então, mas isso não quer dizer que ele não vai crescer. Com o tempo ele pode crescer e pode tomar umas progressões bem grandes, como essa aqui. Como essa daqui também. Aqui, gente, é o halo radiopaco que eu tô falando, ó. Que fosse uma linha radiopaca. Esse é o halo radiopaco. Ele pode ocasionar reabsorção radicular dessa região. Aqui a gente tá vendo que esse dente aqui tá tendo uma absorção radicular, como também ele pode acometer outros dentes. É uma inflamação que ele pode se estender, entendeu? Só que a sua progressão é bem mais lenta, mais assintomático e crônico, entendeu? Então é mais fácil de se tratar, por assim dizer. O granuloma periapical. O granuloma periapical, ele corresponde à formação do tecido de granulação, como consequência da necrose pulpar, com extensão da irritação aos tecidos periapicais, sendo que o fator etiológico físico permite que a proliferação predomine sobre a necrose. O que isso quer dizer, gente? Que o dente ele necrosa, beleza.
dente morre. Só porque ele morreu, que ele não vai ter mais a inflamação? Não, ele pode progredir por conta da proliferação celular dessas bactérias. Então, pode ocasionar um abscesso, que ele pode se cronificar e virar um granuloma, e o granuloma pode se cronificar e pode virar um cisto, beleza? Mostrando as características do granuloma, que ele é um tecido de granulação circundado por um tecido conjuntivo fibroso, tem um infiltrado inflamatório. Geralmente, quando se faz o teste de vitalidade, ele vai dar negativo por conta que já tem uma necrose pulpar desse dente. A fase agudizada está associada à dor durante a oclusão ou percussão, que a gente faz, chama de percussão. A maioria dos casos são assintomáticos, porque, como já disse, já é uma cronificação do abscesso. Radiograficamente, ele se apresenta como uma imagem radiolúcida circunscrita, podendo ter limites definidos ou não, corticalizados e unilocular, às vezes apresentando halo radiopaco, mas a característica dele geralmente não apresenta halo radiopaco. Tudo certo, gente? É. Só que, como é que eu vou saber a diferença? Uma diferença que eu estava falando do cisto para o granuloma, que o cisto tem um halo radiopaco, geralmente. E já o granuloma não tem, geralmente não tem. E o granuloma, apesar de ele ser circunscrito, ele não é tão circunscrito comparado ao cisto, porque ainda está se fazendo aquela cápsula de epitélio, entendeu? Então a gente vê aqui, ó, que apesar de que ele é circunscrito, ele tem uns limites não tão bem definidos comparado ao cisto. Ele pode ter um tamanho bem maior comparado ao cisto também. Ele também pode ocasionar reabsorção radicular e também nos tecidos periodontais, porque lembra que ele vai causar uma inflamação nessa região. Outro granuloma, mostrando aqui. Ó, nesse granuloma a gente pode ver que já está ocasionando espessamento do espaço ligamentar, causando uma pericementite aguda. Beleza? Aqui outro granuloma. Esse daqui começando uma reabsorção radicular desse dente. Ele pode acometer outros dentes também adjacentes, outras regiões, que a gente pode ver. Pode também ocasionar um afastamento aqui, por conta quando vai reabsorvendo, também pode afastar. Lembra que é uma cápsula de tecido fibroso. E o abscesso periapical. Geralmente, o abscesso periapical, ele vai apresentar uma sensibilidade e um desconforto. O paciente pode relatar. Quando ele está em fase aguda, ele vai apresentar uma dor intensa e latejante. Ele pode também invadir outros espaços e tecidos adjacentes, à medida que a infecção progride. Pelo exame radiográfico, a gente pode observar que vai ter um espessamento do parecimento na região apical, né? Ou mesmo em áreas radiolúcidas, mostrando o quê? Todas essas lesões vão apresentar uma área radiolúcida. Só que lá no granuloma e no cisto, essa área radiolúcida já é bem delimitada, é circunscrita. E já no abscesso, não. Abscesso é uma inflamação mais aguda, então é mais exacerbado. Então a sua rarefação é difusa no osso. Podendo variar de tamanho, né? Sendo pequena lesão até a maior perda óssea, que a gente já deve ter estudado, visto, né, que o abscesso, se ele não for tratado na forma aguda, ele pode evoluir, pode invadir outros espaços faciais, desenvolver angina de Ludwig, entendeu? Então ele tem que ser tratado, como as outras lesões têm que ser tratadas. Essa reabsorção ela pode ser externa da parte apical, da raiz, podendo também ser observada eventualmente na radiografia. Aqui a gente vê o abscesso periapical, vê que o limite dele não é bem definido aqui, ó. Ele pode invadir outros espaços, outros dentes.
Então, a principal característica, o limite dele não é bem definido, viu, gente? Lembrar disso. Que ele vai estar com formato, ele não vai estar com aquele formato redondinho, geralmente. Vai estar com um pouco torto. Não tem um halo radiopaco. Eles conseguiram separar em um cisto periapical de um granuloma. Temos o abscesso agudo e o crônico. Principal diferença, o abscesso agudo ele consiste numa coleção purulenta, né? Localizado no osso alveolar, nas adjacências do ápice radicular, de um dente com pulpa necrosada, com extensão de infecção para os tecidos periapicais do forame apical. Quer dizer o quê? Quando ele está em forma aguda, ele geralmente vai estar uma coleção purulenta. E, necessariamente, o dente tem que estar em pulpa necrosada, beleza? Quando ele já está no estado crônico, essa área já tem uma supuração circunscrita. Então, vai estar um caráter mais assintomático e a evolução vai ser bem mais lenta. O pus formado, quando em pequena quantidade, já pode ser drenado de forma intermitente, ou pode estar associado a uma fístula. Quer dizer o quê? Que esse pus, você pode drenar ele de forma intermitente, né? Ou o próprio organismo pode fazer o quê? Pode tentar expulsar de uma forma. Como é essa forma que ele vai expulsar? Causando uma fístula. Beleza? Geralmente, o abscesso periapical crônico ele tem um formato bem menor comparado ao agudo. O agudo ele pode evoluir, ele vai evoluir de forma bem mais rápida do que o crônico. Todas essas lesões, elas ocasionam as reabsorções radiculares. As reações radiculares, elas podem ser influenciadas por medicamentos, traumas ou respostas inflamatórias do indivíduo, como no caso eu já tinha falado, o processo microbiótico que ocasiona a inflamação vai ocasionando a reabsorção radicular, beleza? Só que nesses dentes, todas essas doenças aqui que eu tô falando, qual é o tratamento, gente? Remoção do fator causal. Remoção do fator causal. Você vai remover a doença cárie. Às vezes não é possível só fazer a drenagem e fazer a remoção do fragmento. E, se possível, você consegue fazer o tratamento endodôntico. Mas às vezes não é possível, você tem que fazer a endodontia mesmo, para remover a causa. Geralmente a remoção, a endodontia, é do caráter mais do abscesso periapical. Já os outros, como é crônico, então eles estão bem mais delimitados. Então você pode fazer um tratamento endodôntico, né? Você pode fazer uma maxilação também. Você pode fazer uma cirurgia paraendodôntica, que é o quê? Remover o ápice radicular dessa região. E o dente fica sem ápice, mas você consegue manter o dente lá. Agora vamos falar das absorções radiculares. Como eu já tinha falado, pode ser do caráter medicamentoso, trauma, resposta inflamatória do indivíduo, né? Estão associadas a esses três tipos, principalmente. E pode ser separado interno e externo. Aqui a gente pode ver os dois tipos. Aqui vamos ver mais o externo, né? Que é mais visto mesmo na radiologia. E também pode ser visto o interno aqui, ó. O interno é um pouco mais raro de se ver. O externo, geralmente, você pode ver em pacientes que usam o quê, gente? Fala aí no bate-papo aqui no áudio. É, 3 causas para reabsorção externa. Falei de uma causa física. A força do aparelho, Larissa, isso mesmo. Se o dentista não se atentar a cuidar bem do paciente, né, como é que posso dizer, separação de força, né? Você tem que fazer manutenção. Porque o dentista fala que você está manipulando força nessas regiões. E quando você manipula força, você vai causar trauma. Quando causar trauma, causa inflamação. E vai ocasionar o quê? Reabsorção óssea. Só que feita uma reabsorção óssea controlada. Mas se não for controlada, pode ocasionar isso, na perda até do dente, que vai ocasionar uma reabsorção radicular,
vai subindo e o dente fica mole e cai. Beleza? Alterações periodontais. Eu vou só pincelar aqui o que a Ju já tinha falado, né, com vocês. Alterações periodontais são os distúrbios distintos do periodonto, porém relacionados e são conhecidos conjuntamente como doença periodontal. É uma resposta inflamatória do indivíduo, ocasionando alterações locais ou generalizadas, sendo tecidos moles ou os ossos do suporte e perda dos dentes. A perda dos dentes geralmente é o final da doença, entendeu? Ela é uma doença inflamatória crônica, de caráter multifatorial, associada ao biofilme, caracterizado pela destruição progressiva do aparato de inserção dental. Então, a principal característica, perda de inserção. Aqui mostrando, temos uma inflamação, né? Que se não for cuidado, né, geralmente é uma inflamação ocasionada por placa, e se não for cuidado vai ter um aprofundamento e depois gerar uma bolsa periodontal que vai se estendendo até pegar toda essa região do periodonto, que por fim pode ocasionar a perda do dente, o danamento dental. O tártaro, ou cálculo, o que ele é? Ele é uma forma, é um fator retentivo. Como vocês forem escrever lá na clínica, ele é presença de fator retentivo. Pode ser de vários tipos. Só que o cálculo é um fator retentivo, como também uma prótese mal adaptada, uma restauração mal feita, filtramento na restauração. Tudo isso é um acúmulo de biofilme, entendeu? O cálculo ele vai gerar a desperadontal? Não vai. Só que ele pode ser um fator que pode influenciar na desperadontal, porque ele vai começar a armazenar biofilme e bactérias. Por isso tem que ser removido. Aqui mostra a progressão da desperadontal, né? Temos a gengivite saudável, depois temos a gengivite, a periodontite moderada e também periodontite avançada. Alguns pacientes podem apresentar, em vez de chegar na gengivite depois periodontite, pode evoluir logo para uma periodontite. Geralmente, pacientes com síndrome ou imunossuprimidos, paciente com diabetes. É uma progressão bem mais intensa dessa doença. O início, como a Ju já tinha falado, é a perda das cristas ósseas da doença periodontal. Essa perda óssea é um dos principais sinais da evolução do processo patológico decorrente da periodontite, beleza? Aqui a gente já tá vendo aqui um dente praticamente, aqui os dentes praticamente normais, né? Aqui a gente já viu que o paciente possivelmente ele teve um pouco de perda óssea, mas já conseguiu se recuperar. Aqui já usar aquele formato lá. Qual era o nome que a Ju tinha falado quando tá se iniciando? Essa aqui, ó. Me falem no chat. É, isso. Olha aí quem apareceu. Formato esfumaçado. Já fez a prova, se garantiu. Eita, que distorceu um pouquinho. Aqui mostrando, né, a perda óssea. Horizontal, temos aqui uma vertical. Mais para elucidar vocês. Aqui uma perda óssea bem mais severa. Já chegando no ápice radicular. A gente observa cálculo. O cálculo ele vai ser, ele é um tecido mineralizado, então ele vai se apresentar mais como uns pontinhos radioopacos, inicialmente, né? Quando se progride mais, vai ser uma placa mesmo radiopaca, bem grande. Falando aqui que o cálculo é um tecido que é o quê? É uma mineralização da placa bacteriana ou do biofilme maduro, que se agrega ao contorno da coroa, do colo ou da parte da raiz. Quando se é até a região do colo, a gente chama de supra. Quando vai para a região radicular, ele se torna cálculo sub. Ele tem um volume bastante variado e
é visualizado como forma radiopaca. A gente observa o cálculo dentário. A perca óssea. Só para relembrar, a perca óssea, a gente vai caracterizar ela em 3 tipos, né? Me falem aí. Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula da Ju e estão lembrando de tudo. Temos a perca óssea que tem na região cervical, no terço médio e no terço apical. Me falem aí no chat. No terço apical, a perda óssea é o que, gente? É inicial, é moderada. É a mais severa, isso. Quando está no terço médio, é o terço. Opa, estou respondendo aqui, mas eu. Prestar atenção na tua aula, viu, Juliana? No terço apical, a gente tem o caráter mais severo da progressão da reabsorção radicular. Reabsorção óssea, desculpa. A perca óssea angular ou vertical. A deformidade vertical, como já diz, né? Ela evolui para baixo da raiz do dente. Geralmente, como o nome já diz, é um formato mais vertical e acomete mais as regiões dos dentes anteriores. Ela pode ser ocasionada também por trauma ou patologias infecciosas ou doenças autoimunes. Perca... Peraí que eu não bebi água, gente. Já tô gaguejando já. A perca óssea horizontal, ela já tem uma aparência mais de perca de estrutura do osso alveolar, onde tem uma redução nessa altura de forma generalizada. Quer dizer o quê? Pode acometer mais de um dente, geralmente. E geralmente ocasiona mais os dentes na região posterior. Lembra a região de col que eu tinha falado? Que essa região de col ela é mais vulnerável. Por quê? Porque essa região não tem a queratina. Quer dizer o quê? Que a queratina é um tecido de proteção, né? É uma parte da proteção do tecido gengival. Espera aí que nosso limite de tempo, mas eu acho que vai dar tempo. Aqui mostrando a progressão, né? Que a gente tem a moderada. Ou eu acabei trocando aqui, na verdade. Temos aqui aqui a moderada e aqui a leve. No cervical é a leve, moderada é no médio e a apical é a severa. Aqui falando as características, né? Lesão de Furca, que é uma medida que a absorção óssea se estende para baixo do lado do dente. E esse dente tem que ser multiradicular, gente. Onde vai eliminar as paredes ósseas dessa raiz e ela pode alcançar o nível de bifurcação, quer dizer o quê? Acometer os dois lados, o lado de vestibular e o lado lingual ou palatino do dente. Falando de novo que ela é o caráter dos dentes multirradiculares, pode ser classificada em 3 tipos, e a característica clínica, principalmente, é a mobilidade dentária. Aqui a avaliação dos graus, na parte da radiologia, é que a gente pode visualizar a parte do segundo grau, a lesão de Furca. E no terceiro grau, já é um estágio mais avançado, a gente já vê aquela lesão bem radiolúcida de uma lesão de Furca. Já na parte do segundo grau, a gente vê que ainda está se formando essa lesão. Ela já está acometendo uma das regiões, ou a vestibular ou a lingual do dente, só que ele não está sendo bem visualizado na radiografia, porque ainda não reabsorveu esse osso aqui dessa região. Aqui a gente já vê um estágio bem mais avançado, e aqui uma progressão do estágio do segundo estágio, do grau, segundo grau, para o terceiro grau. Lesão endopério. O que é a lesão endopério? É uma lesão que ocorre devido à presença de produtos inflamatórios, né, como o nome já diz, e ele é encontrado em tecidos periodontais e também pulpares. Lembra que a Juliana estava falando da progressão? Que o dente tem canais
por pares, né? E ao lado desses canais, o formato do dente, o canalzinho, ele é reto, beleza. Só que não é reto na maioria das vezes. Pode estar ao lado da raiz, no terço médio, no terço cervical, pode ter vários canaletes, entendeu? Vários mini canais. E o que acontece? A doença pode se progredir do periodonto e passar através desses canais para o dente, ou do dente para o periodonto, através desses canais. Geralmente, o canal principal que a lesão endopério passa é o forame apical. Aqui os três tipos que ela pode ser, primeiramente, de uma região endodôntica e acometer o periodonto, ou pode ser, primeiramente, do periodonto e acometer a região endodôntica, ou pode ser também verdadeiramente combinado. Pode ser, você não vai saber qual é que foi primeiro, entendeu? A destruição do osso alveolar periapical é uma característica principal da lesão endodôntica que vem primeiro e depois a periodontal, que vem em segundo. Essa progressão vai para dentro da área interradicular, causando assim a destruição de tecidos moles e duros adjacentes. O que é que eu estou tentando explicar de cada um? É que pode vir do próprio dente, da polpa, e o outro pode vir do periodonto. Ou os dois podem vir combinados. É só isso, para separar. O professor não vai pedir a classificação de cada um, não, gente. O segundo, que é a partir da lesão periodontal e depois periodontíco, essa doença ela pode ter um efeito sobre a polpa, né, através dos tubos dentinários e outros canais laterais. Aqui mostrando que a doença endopério. Tem que lembrar que essa doença endopério é uma doença bem avançada, que vai causar uma destruição bem mais severa do dente. Aqui estamos vendo que acomete a região de furca, região lateral, aqui ela é bem mais severa, bem mais exacerbada essa lesão. Geralmente ela é mais difícil de ser tratada por isso. Você pode ter vários tipos de tratamento, como a remoção exodontia ou o tratamento endodôntico. Geralmente, o tratamento endodôntico consiste também na remoção do ápice radicular, fazer uma cirurgia paraendodôntica. E é isso, gente, acabou. Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que está bem elucidado para vocês. Que não é um conteúdo novo, né, que vocês estão vendo. Vocês estão vendo um conteúdo novo voltado para a radiologia agora, mas uma coisa que vai se acumulando. E vocês viram que é tranquilo. O que que eu vou falar de dica para vocês? Treinar o olho mesmo. Botar no Google, ver radiografias para treinar. Na parte de teórica que eu estou falando, a diferença que vocês têm que saber da parte do cisto, do abscesso, do granuloma, é aquilo da radiografia, que eu falei no abscesso. Ele é mais difuso, porque ele é uma inflamação aguda, não tem um limite bem delimitado, também é uma rarefação óssea. Todos são radiolúcidos, entendeu? Todos vão ter o tratamento, a remoção do fator causal. Só que um vai ter umas características radiográficas diferentes do que os outros. Lembrar que o cisto tem o halo radiopaco, geralmente não tem esse halo. Os dois são mais circunscritos, com limites mais definidos, beleza? E é isso. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Acho que eu tô gravando aí. Aí depois eu vou mandar um link para vocês verem no YouTube. Que eu acho que nem todo mundo tem meu canal. Aí eu fico mandando um link para vocês, beleza? Para vocês verem a monitoria. Gente, muito obrigado, viu? Eu vou encerrar aqui.